aí, meu povo, tudo bem com vocês? Está começando o seu programa favorito de boas notícias, o programa Ressoar, e hoje tá imperdível, viu? Setembro é o mês de prevenção contra o suicídio e nós do programa Ressoar, a gente preparou aí uma matéria muito especial e você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a empresária Denise Lemos, que é fundadora de uma das maiores empresas no ramo de perfumaria do Brasil. Tá bom demais, viu? Então, fique ligado, porque o programa Ressoar está só começando, hein? Estamos no Setembro Amarelo, mês da conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Um assunto urgente, de utilidade pública. Por isso, nós do Ressoar preparamos uma matéria muito especial. Então, preste muita atenção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, casos de ansiedade e depressão aumentaram em mais de 25% no mundo todo desde o início da pandemia. Os últimos dados da OMS também revelam que 800 mil pessoas tiram suas próprias vidas todos os anos. Ou seja, a cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo. Para conscientizar a população sobre o assunto, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, criou o movimento Setembro Amarelo, a maior campanha anti-estigma e de prevenção ao suicídio do mundo. Este ano, a campanha possui como lema "A vida é a melhor escolha", e de fato é. E um exemplo vivo deste lema é a Viviane, que por pouco não entrou para a dura estatística dos que tiraram a própria vida. Hoje, ela faz questão de compartilhar sua história com todos, pois sabe que seu testemunho pode ajudar muita gente. A mãe da Viviane, Dona Sônia, faleceu em decorrência de complicações da Covid em 2021. A última cena que eu lembro é que eu me despedi dela e ela só pediu para eu colocar na Record, porque ela assistia a novela. As primeiras semanas do meu luto, eu considero assim que eu tava vivendo um luto que era o meu considerado normal, né? Que era o de sentir a saudade, sentir a falta, sentir a ausência. E só que começou a vir uma culpa muito grande. Eu comecei a sentir uma culpa gigantesca porque eu tinha colocado na cabeça que era eu quem tinha transmitido o vírus para minha mãe. E eu não conseguia tirar isso da minha cabeça. E começou a ficar um sentimento de culpa tão forte que eu não conseguia dormir mais. Aí quando deu 5 da manhã, foi realmente no impulso, porque eu ainda fiquei pensando, eu pensei nos meus irmãos. Eu sempre tentava também pensar, ao mesmo tempo que vinha aquele desejo de querer acabar logo, eu falava, poxa, mas eles também estão passando pela mesma dor, eu estou sendo egoísta. Mas quando o buraco ele é tão grande que você se vê desesperado. E aí eu só abri as cartelas, pus na mão, peguei a garrafa e tomei tudo de uma vez. Aí eles tiveram que chamar meu cunhado correndo para me socorrer, não sabia se dava tempo de eu chegar ao hospital. Eles fizeram a minha análise lá no hospital e me encaminharam para internação. E aí passaram 30 dias. Nesse período, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me motive aqui, que me dê gás. Todos os dias lá no hospital, eu acordava cedo, eu fazia as minhas orações, eu falava, Deus, eu preciso que isso sirva para alguma coisa. Eu falei, não é possível que o Senhor tenha feito eu passar pela maior dor da minha vida, que é perder a minha mãe, e que isso não vá colaborar para a vida de outras pessoas. E aí me veio a ideia de fazer, numa das oficinas que a gente tinha, de escrever um livro contando a história da minha mãe, pela trajetória de vida toda que a minha mãe teve. Quando eu concluí o último capítulo do livro da minha mãe, foi quando a minha psicóloga lá do hospital veio com a alta. E eu realmente já me sentia mais forte para poder sair. Eu falei, então eu vou. Só que eu falei para ela, só que eu preciso de você lá fora. Uns meses depois ela saiu do hospital. Então hoje quando eu olho eu falo, caramba, Deus cuidou de cada pequeno detalhe da minha vida, desde a morte da minha mãe, as internações que eu passei, por mais assim dolorido que tenha sido,
Porque muita gente se assusta quando fala, poxa, eu vou para uma internação. Muita gente tem vergonha de falar, como é que eu vou para um hospital psiquiátrico? Mas não é vergonha quando você está debilitado e você precisa. Porque quando a gente tem um machucado na perna, você vai lá para o hospital. Você que tem diabetes, você tem que tomar medicação a vida inteira. Se tem um problema no olho, você vai. Por que quando você tem um problema na sua mente, quando você passa por uma dificuldade, uma depressão, uma dor, você não pode ir num psiquiatra, não pode ir num psicólogo? Se precisa de uma internação, por que não pode ficar internado? Por que é vergonha para muita gente falar sobre isso, né? Por isso que hoje eu não tenho vergonha de falar. Preste atenção nos sinais, converse bastante, às vezes falta muito diálogo nas famílias, tente entender o que o outro está passando, não ache que é frescura, não julgue, não brigue, porque muitas vezes as pessoas querem brigar, querem xingar. Toma cuidado com isso, tenta entender e principalmente o diálogo. Ajude, o diálogo faz toda a diferença para conseguir se ajudar, para entender e para dar o suporte para essa pessoa. Porque se a pessoa está reclusa demais, está se escondendo demais, algum problema tem. E você pode fazer a diferença e evitar algo mais sério na vida dessa pessoa. A Vivi conseguiu se reerguer. Ela é uma verdadeira inspiração para todos nós. Além de ouvirmos sua história, conversamos também com um especialista no assunto, o Dr. Armando Ribeiro. É muito mais recente a gente entender, através da neurociência, que o sofrimento emocional causado por quadros de depressão, quadros de ansiedade muito graves e outras doenças são tão importantes e afetam tanto a nossa qualidade de vida, gerando em algumas pessoas essa vontade, não de acabar com a própria vida, mas sim uma forma desesperada de aliviar o sofrimento. E esse sofrimento emocional, ele precisa de ser acolhido e abraçado, seja pelo sistema familiar, seja pelos colegas de trabalho, seja pelas pessoas que conheçam essa pessoa em sofrimento, levando a essa discussão, levando a esse entendimento e sempre procurando ajuda. Além da ajuda profissional, né, de médicos especializados, psicólogos, né, existem várias organizações que são especializadas em acolher, né, em oferecer essa escuta não julgadora, como, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, uma entidade bastante tradicional e fundamental para que aquelas pessoas que estão sentindo sofrimento, se sentindo sozinhas, não compreendidas por aqueles que estão ao redor, possam entrar em contato, pedindo ajuda. E talvez essa ajuda seja o primeiro passo para a mudança de todo esse cenário de sofrimento tão intenso. Hoje nós somos em torno de 4.200 voluntários distribuídos em todo o Brasil. O que os voluntários do CB fazem? Eles conversam com as pessoas, né? Eles acolhem todas as pessoas no momento que ela estiver, através por telefone 188, através do chat no cvb.org.br. E conversam sobre o quê? Conversam sobre as histórias de vida de cada um. Quando a pessoa liga para o CVV, é salvaguardado a sua privacidade, o seu sigilo. É o momento dela com o voluntário, que está lá preparado, né, treinado para acolhê-la. Numa conversa compreensiva, onde não há críticas, não há julgamento, não há avaliação. E sim, procura-se compreender essa pessoa, acolher nesse momento que ela está procurando dividir com alguém, compartilhar esse momento com alguém. Aí o voluntário se coloca nessa posição. A missão do CVV é valorizar a vida, né? Consequentemente prevenindo o suicídio. Então o CVV acolhe todas as pessoas. E as pessoas com LIGO, elas estão nos diversos momentos da vida dela. Umas mais sofridas, outras menos, mas é importante que ela possa compartilhar e dividir os seus sentimentos, porque não é muito comum no nosso cotidiano falar dos sentimentos. E o CVV se propõe exatamente isso. Uma escuta empática, quer dizer, você começar a olhar a outra pessoa e se colocar no lugar da outra pessoa. Somente vivos podemos ter a oportunidade de reescrevermos a nossa própria história. Vamos buscar a ajuda necessária para enfrentarmos os momentos difíceis, mas com olhar ao horizonte. Esse assunto não é brincadeira não, viu, gente? É muito sério, por isso se você perceber
que alguém aí do seu lado está passando por problemas, ajude-o, bora salvar vidas. E veja também que aconteceu em São Paulo uma feira muito bacana, viu? A Reatec. Bora ver como é que foi? Aconteceu em um dos novos pavilhões do São Paulo Expo, organizada e promovida pela Fiera Milano Brasil, a 17ª edição da Reatec, Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade. Para nós é motivo de muita satisfação poder entregar mais uma vez a Reatec com um propósito lindo de poder prover equidade, autonomia, conforto para os milhões de brasileiros que convivem com algum tipo de deficiência. E esse acaba sendo um grande ponto de encontro, um grande ponto focal da comunidade de pessoas com deficiência, seus familiares, que vêm conhecer o que há de mais novo em termos de tecnologias assistivas, próteses, órteses, veículos adaptados, os mais variados tipos de tecnologias assistivas que vocês vão poder ver logo ali na feira, junto com uma série de atrações de cunho social, de cunho de reabilitação, terapia com pets, ecoterapia, quadras poliesportivas, com atividades esportivas para pessoal com deficiência. Então é um grande conglomerado de atrações e exposição de produtos e serviços ligados ao mundo da inclusão, da acessibilidade e da reabilitação. Tem o mouse que você regula com o movimento da cabeça. Outra novidade que está sendo muito bem falada é a maquininha de cartão de crédito para cegos, que é um ponto muito forte aqui da feira. Os tradicionais test drive, que não é uma novidade deste ano, mas todos os anos ele é guardado com muita expectativa, né? A gente tem o lançamento do Jeep Commander, que é o primeiro veículo premium com toda uma questão de adaptabilidade e acessibilidade nele. O voluntariado, ações de voluntariado sempre tiveram muita força aqui na Reatec. E isso para nós também é uma coisa muito gratificante, por ver o volume de pessoas que querem e se inscrevem para trabalhar como voluntários na Reatec. Eu estudo Libras numa escola e a professora comentou da feira e do voluntariado e eu me inscrevi pelo site. É super simples. Ajuda no credenciamento, ajuda com as cadeiras de roda, ajuda o pessoal com deficiência. Sensacional, até agora tá muito legal. A feira também contou com muita diversão e ainda ofereceu vagas de emprego especiais para pessoas com deficiência, levando inclusão para o mercado de trabalho. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta já já. É rapidinho, hein? O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá tá Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Já estamos de volta. Chegou o momento do quadro de entrevistas favorito de vocês, o Conexão Social de hoje. Está demais. A presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a empresária de sucesso, Denise Lemos. E aí, bora lá ver? Muito boa tarde para você aí de casa que nos dá a alegria da sua companhia em mais um domingo aqui no nosso programa de Boas Notícias. E o nosso Conexão Social de hoje traz uma história muito inspiradora. É uma história de empreendedorismo feminino cheia de foco, de determinação
Desde muito nova, a nossa convidada sempre mostrou um espírito empreendedor. Aquela menina que desde pequena vendia as coisas, reunia as coleguinhas, ou seja, ela já tinha um espírito muito empreendedor. Mas a vida é cheia de surpresas. E assim como a gente sabe que nem tudo é do jeito que a gente espera, não começa-se uma grande empresária do nada, a gente precisa trilhar caminhos que às vezes a gente nem imagina, recomeçar algumas vezes, novamente voltar da onde a gente parou, e foi assim, acertando, às vezes voltando atrás, que ela se tornou uma grande empresária. E de vendedora de abacaxi no Ceasa, hoje ela fundou uma das maiores empresas no ramo de beleza, de perfumaria, de muito sucesso aqui no nosso país. E para contar essa história, é claro, ela está aqui hoje, ela é a empresária Denise Lemos, que tem a honra, né? Nós temos a honra de receber aqui hoje no nosso programa. Seja muito bem-vinda, que alegria te receber, viu? Obrigada, querida. Alegria minha, imensa, não só estar aqui com vocês para poder compartilhar a minha história, mas também conhecer o projeto Ressoar, né? Que tem muito a ver com a nossa empresa, tem muito a ver com aquilo que a gente acredita. Obrigada pelo convite. A gente está muito honrada e toda vez que a gente recebe uma história inspiradora como a sua, a gente tem a missão de contar para você aí de casa como é que nasce uma pessoa de sucesso. Porque a gente até comentava antes, né? Às vezes a gente vê a pessoa brilhando, a gente vê a pessoa prosperando, a gente vê a pessoa fazendo sucesso e a gente nem imagina como é que isso tudo começou. É verdade. Então eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, como é que você se descobriu uma empreendedora e como é que foi sua trajetória. Que bom. Bom, a Denise empreendedora, eu acho que ela já veio ao mundo assim, né? Eu conto muito, brinco e falo que eu já negociava na barriga da mamãe. Desde muito nova, né? Eu já tinha as minhas brincadeiras de criança, de vendinha, de negociação, sempre muito próximo da minha família, as brincadeiras com os meus irmãos, né? E os meus pais também, eles pregavam encontro de casais da igreja pelo país todo e eu os acompanhava nesses eventos. E então, nesses seminários que tinha de casais, eu negociava doces no intervalo, vendia doces para os casais, fazia todo aquilo que eu acreditava, né, que eu gostava. Eu queria ter minha independência, queria ter um dinheirinho. Então, desde pequena, eu já tinha isso no sangue, né, as negociações, as vendas. E fazia acontecer. Eu sou formada em economia hoje, né? Formada pela PUC. Tenho 2 irmãos que hoje trabalham comigo. Então eu considero muito importante a família estar unida, né? Estar conectada. Eu tenho 2 filhos, um deles já trabalha comigo na empresa, que é um orgulho, né? A gente vê a nossa geração trabalhando com a gente, podendo continuar a nossa história. Então eu tenho um filho de 13 anos, um de 21. E acho que essa fortaleza é o que me trouxe até aqui, né? De ser uma empresária de sucesso hoje. E antes de você se tornar uma empresária, criar o seu próprio negócio, você teve uma trajetória, né, Denise? Porque você se formou, você foi para o mercado de trabalho, tem uma história que você vendia abacaxi. Então, essa história do abacaxi é muito interessante, né? Porque foi a minha primeira experiência como empresária, né? Montar meu próprio negócio. Eu estudava já economia, né? Ciências econômicas, e eu tinha que correr tanto da faculdade, né? Pro trabalho, mas também eu acordava muito cedo. Para a gente estar no mercado do Ceasa, a gente tem que acordar 3 horas da manhã. E ali, quem trabalha no Ceasa sabe, né? Tem que chegar cedo. Às vezes as pessoas vão lá só por sua causa, porque já ligou, já encomendou. Isso. Então você não pode falar, hoje eu não vou, né? Sim. Então, eu acordava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã eu tinha que abrir o estabelecimento, né? E é um mercado totalmente masculino. Então eu me deparava com uma situação assim, nossa, só eu de mulher aqui, né, trabalhando. Mas isso foi desafiador, porque é início, né? Então eu tinha 18 anos,
18 anos a gente não conhece nada, não entende negociações. Por mais que eu estava fazendo a minha faculdade, na prática totalmente outra coisa, né? Sim. Então aquela experiência de trabalhar com perecível, né? Era fruta, perdia, tinha prazo para vender, então eu tinha que aprender muito rápido as negociações, como que eu poderia sair de uma situação, a fruta está estragando, está perdendo, como que eu vou vender rápido? Você tinha um mercado gigante de concorrentes ali, já tinham muitos box com bagagem, com mais de 20 anos de história, e eu nova, como que eu vou enfrentar esse mercado, né? Aprender a lidar com a concorrência, aprender a lidar com um produto perecível. Então eu já fui aprendendo a ter acuidade sensorial, que é olhar para o seu negócio, ver o que está acontecendo rapidamente para a gente transformar, que atitude que eu tenho que ter, que olhar que eu vou ter para o meu negócio para eu sair de tal situação. Então a gente começa a usar a criatividade, criar ferramentas novas para o nosso negócio e não ficar sentado esperando, né? E ali já era um treinamento, né? Você nem imaginava que você estava começando daquela forma, mas o que viria, como é que viria na frente o seu negócio, né? Olha que interessante. Às vezes as pessoas não sabem valorizar os pequenos começos, né? Sim, e os desafios, E os desafios, porque é uma grande oportunidade de você vencer para você se preparar para algo maior, né? É verdade. Muito forte. O importante é assim, eu falo, é a gente se jogar e aprender, né? A gente está sujeito a errar, mas os erros vão construindo e nos fortalecendo. Então eu vejo muito isso hoje, porque na época eu não tinha essa noção, né? Eu estava vivendo e eu ia me virando com o que tinha e criando as ferramentas. Mas hoje eu olho para trás e vejo que eu já tinha isso, né? Eu já usava da minha criatividade, porque quando eu via a fruta perder, eu falava, bom, eu tenho que me virar, porque não é só eu vender de qualquer forma, né? Muitas pessoas acabavam vendendo fiado, ficar na mão do cliente. Não, eu tenho que criar algo novo. Então eu desenvolvia parcerias. É muito importante isso, desenvolver parcerias para o teu negócio, né? A gente, em comunhão com outras pessoas, a gente cresce muito mais, né? Tem muito mais ideias, surgem, né? Para você sair de algumas situações. Então, eu comecei a fazer parceria com clubes de médicos, festas havaianas. Então, eu comecei a montar cestas. Então, eu não ficava parada esperando o cliente. Isso é muito importante, porque muitas pessoas montam o seu negócio e acham que o cliente vai surgir do nada. E não é. Não tem estratégia, né? Não tem estratégia. Então, logo cedo eu já comecei a criar estratégias, eu comecei a ter um olhar muito forte para a venda no atacado, que eu acho que isso me define muito hoje, né? Em todas as palestras que eu faço, nos seminários, eu ensino muito isso para as pessoas. Que o tempo que a gente leva para vender um produto, a gente pode vender um conjunto de produtos. Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar, né? Para que a gente conheça o nosso mercado. Ali você já sabia o que era escalar, você sabia tudo. Quer dizer, eu sabia entre aspas. Você nasceu empreendedora, você só foi despertando isso, Fui né? despertando. Hoje eu tenho esse conhecimento, eu sabia que eu aplicava, né? Mas na época eu apenas fazia, né? Isso era muito forte em mim. Então eu já tinha toda essa vontade de fazer acontecer, né? Que eu acho que é o que move os negócios, né? Sim. A gente entender que a gente precisa se movimentar, a gente precisa fazer acontecer, né? Sim. Que bacana. Agora, disso aí também foi onde você se inspirou, porque me parece que você, com os cheiros, você já começou a ter um olfato um pouco mais apurado, e eu não sei se foi por causa disso ou não, mas eu queria que você falasse da sua inspiração para você criar, né, a empresa A Amaca Paris, que é um sucesso, e que hoje você transforma a vida de tantas pessoas e que se deve a essa história, né? Sim. Que você não conta ela com tanta... Você vê o brilho nos olhos para contar, porque foi dali que surgiu mesmo, né? Sim. Então, o que me marcou bastante é o cheiro da melancia, né? A melancia, quando ela vai apodrecendo, ela corrói o chão. De tão ácido que é, né? Olha só. E aquele cheiro era muito forte, então me marcou bastante, porque eu falo, o cheiro, ele marca, né, épocas, marca pessoas, traz sentimentos, né, pra gente. Memórias, então, traz memórias, tanto boas quanto ruins, né? Sim, mas eu não considerei isso como uma memória ruim, mas como uma memória de me tirar da zona de conforto.
Porque se está estragando, eu tenho que ter ferramentas para sair da situação. Muitas pessoas desistem e não é desistindo que a gente vai fazer acontecer. Então, a gente tem que entender que os momentos de desafios nos servem para a gente ver a situação e ver o ouro da situação também. O que essa situação está me trazendo? Então, a perfumaria hoje, ela me traz lembranças incríveis, assim, de momentos que eu passei na minha vida, remetendo também a essa, né, do Ceasa, onde tinha o cheiro das frutas ali, e que eu nem sabia, né, que estava começando uma grande história ali. Mas depois do Ceasa eu empreendi em vários negócios, né? Na época que eu estava fazendo a faculdade, eu fui trabalhar em banco, então eu fiz meu estágio no HSBC na época, e nesse estágio eu comecei a aprender a lidar com o público e também com vendas de produtos invisíveis, que aí já é um outro mercado, né? Aí olha o que eu vou falar aqui, você vai até achar engraçado, mas na época você já estava meio que pensando no metaverso. Olha só. Pensou se existisse naquela época, que delícia, sim, né? Mas essas negociações, para você ter ideia, eu consegui ficar registrada, o meu único registro em carteira são 7 meses, né? De tão grande que era o meu espírito empreendedor já, desde nova, né? E essa experiência no banco, onde eu fui registrada há 7 meses, me ensinou bastante. Eu trabalhei muito com previdência privada. Então, é você trazer o cliente para perto de você, para ele confiar que ele vai fazer um investimento, que vai ser tudo tranquilo, né? Que a instituição que ele está aplicando o dinheiro é segura. Então, isso é muito mais difícil, né? Então, isso também me preparou bastante. Mas também entendi que o meu negócio era eu acreditar no que gritava dentro de mim, que era fazer acontecer, não só na minha vida, como na vida das pessoas. Eu queria algo que fosse transformador para as pessoas. Então, eu sempre tive um sonho de ajudar minha família, de ajudar as pessoas mais próximas a mim, e isso falava muito alto. E eu só iria conseguir isso fazendo e desenvolvendo o meu próprio negócio, né, onde eu pudesse empregar pessoas diretamente ou indiretamente, contribuir para o crescimento, né, de renda familiar. E aí eu fui me jogando para isso. Tive uma loja de roupa infantil, onde eu brilhei muitos olhos também nessa época. Uma loja que eu trabalhei de 0 a 16 anos, então era um público bem diversificado, né, de crianças e adolescentes. Sim. E esse mercado também me permitiu usar a criatividade, usar bastante a criatividade. Então eu não ficava parada, eu desenvolvia parcerias com comércios locais. Teve uma época que eu desenvolvi 60 parceiros. Olha, que bacana. Para fazer sorteios, né? Então, R$150 em compras de roupa, estoura uma bexiga, vai ganhar um pote de sorvete de tal comércio local, vai ganhar um kit da farmácia tal. Então, essa parceria fez crescer bastante o negócio, né? E também, na época, eu desenvolvi desfiles. E para participar do desfile, a mãe tinha que comprar roupa. Então, dava briga, né? Que mãe que não quer ver o filho desfilar, então elas corriam e falavam, não, quero esse modelo para minha filha, quero esse. Então, quando eu vi, eu já tinha uma turma toda que já era fiel à marca, já comprava as roupas para poder participar do desfile, né? Olha só que ideia, né? Então, o nosso negócio, eu vejo hoje, né, que eu sempre movimentei com as ferramentas que eu tinha. Porque muitas vezes as pessoas esperam ter condições para fazer algo. E a gente não pode esperar, a gente tem que fazer para as condições aparecerem. Não, as oportunidades a gente cria. A gente fica no caminho, né? Uhum. Você vai e se posiciona, você tem o foco do que você quer, você sabe o que você quer e agora você se coloca aonde você quer. Isso. É a gente que vai com o nosso corpo, né? Isso. É a gente que vai. Isso é muito bacana. É gostoso, né? Olhar para isso e ver que é fazer acontecer. Não depende do outro, né? Depende de nós, depende de tudo aquilo que a gente trabalha muito dentro de nós. Eu falo, dificuldade todos têm, né? Muitas vezes incertezas, dúvidas, mas a gente tem que acreditar em primeiro lugar em Deus, porque Deus conduz todas as nossas coisas, toda a nossa vida, né? Então eu sempre tive muita fé
que na dúvida eu falava, Deus conduz, se for para ser, que seja, se não for, fecha as portas, Ele vai dar o caminho para nós, né? E assim é a minha vida hoje, é a minha empresa hoje. É uma empresa cheia de energia, cheia de pessoas que têm o mesmo propósito, que a gente tem que ter, né, propósito, e as coisas acontecem quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Sim, isso é muito bom. Eu queria que você falasse dos seus desafios, então, porque você, quando começou, já tinha outras com um segmento parecido, mas você também aí conheceu um outro lado, você quis inovar, né? Você não quis fazer igual, você quis ser diferenciada, justamente para oferecer o melhor para o seu público. É verdade. Como é que foi os seus desafios? Então, eu acho que inovação define tudo, né? A gente trazer inovação, um mercado desafiador, cheio de concorrentes, mas que a gente tem que olhar para aquilo que a gente tem mais forte, né? Então, a Amaca trouxe um projeto muito simples, ela trouxe um projeto acessível para as famílias, né? Que querem realmente transformar suas vidas. E transformação de vida, para muitos, para cada um significa uma coisa, né? Tem gente que para transformar a vida é comprar uma viagem, é comprar um carro, arrumar a casa. Para outros é pagar uma conta que está atrasada, é voltar a um casamento, né? É unir a família novamente. Então, transformação de vida envolve muitos assuntos, né? Envolve muitas questões. Sim, então, a gente procurou, né, fazer um projeto que fosse acessível para as pessoas. Os desafios maiores da Amaca, desde o início, é que a gente teve um crescimento muito rápido, exponencial. Então, como a gente foi crescendo rápido, a gente teve que mudar de sedes muito rápido. No primeiro ano, a gente já tinha passado por 3 sedes físicas, né? E fora isso, toda a estruturação da rede, do nosso corporativo, trazendo pessoas competentes para o nosso negócio, para ajudar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. E também, eu acho que um desafio muito grande para mim é interno. Que eu acho que a gente acorda todos os dias e as pessoas me perguntam, né? Você acorda animada todos os dias? É claro que não, né? Então, a gente tem esse desafio de nos mover todos os dias, né? Sim. De falar tudo isso que a gente tem aqui para realizar, realmente faz parte de um plano de Deus. Então, a gente tem que entender a nossa missão, né? E estar todo dia se movimentando e entendendo aquilo que a gente tem mais dificuldade para a gente colocar em prática. É acordar todos os dias com novos desafios e fazer acontecer. Fazer acontecer. Né? E a gente tem falado muito nos últimos dias sobre o empreendedorismo e especialmente do empreendedorismo feminino, que graças a Deus as mulheres têm tomado coragem, se inspirado em pessoas como você, como tantas outras que tem aí no mercado, né? E eu queria que você falasse da importância disso para você como pessoa, né? A sua realização pessoal, para a gente poder motivar outras mulheres aqui também. Porque a gente tem esse objetivo aqui no nosso programa, com trazer histórias inspiradoras para inspirar você aí de casa, que talvez está nos assistindo agora e que vai achar linda a história da Denise, mas a gente quer que você tome uma ação, a gente quer que você saia melhor desse programa, assim como a gente também vai sair de estar aqui transbordando essa história e conhecimento e tanta coisa que quando a gente aprende a gente quer falar, né? Sim. Então eu queria que você falasse da sua experiência como empreendedora e como você enxerga hoje essa oportunidade que as mulheres têm de empreender, fazer a diferença, né? Na verdade, eu tenho muito orgulho, né? A Amaca Paris, ela tem na sua rede 70% mulheres, né? Isso não é à toa, né? Porque as mulheres muitas vezes não acreditam no poder, né, que a gente tem dentro de nós. E o poder que a gente tem é muito grande. Basta a gente acessar, né? A gente acessar a nossa identidade, acessar tudo aquilo que Deus falou sobre nós, para a gente começar a colocar em prática. Acreditar, né, que a gente tem valor, acreditar que nós temos potencial para a gente conseguir uma renda extra, para a gente conseguir fazer uma renda financeira diante de todos os desafios que a vida coloca, né? Sim. Porque a mulher, ela não é só profissional. Ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa. A mulher, ela tem a visão de um todo, né? Na sua vida pessoal. Então, esses desafios são grandes, né? Estar com os filhos, com a família, dividir nosso trabalho. Como que a gente administra tudo isso?
Então é importante saber que todas as pessoas que chegam no sucesso também têm essa vivência, também têm esses desafios diários, né? Sim. De muitas vezes se cobrar, porque a gente se cobra muito, eu quero estar mais presente com os meus filhos, com os meus pais, com a minha família. Então é saber organizar o nosso tempo, saber organizar as prioridades. Eu falo muito em prioridades. Então a gente tem que entender que temos prioridades. Teve fases da minha vida que eu olhei e falei, bom, agora eu não quero mais trabalhar, não quero montar mais negócio nenhum. E aí eu não consegui ficar parada, porque eu achei algo que eu conseguisse desenvolver dentro da minha casa, comecei a fazer doces, comecei a vender, comecei a abrir clientela, porque era um propósito que eu tinha. E o meu propósito era maior. Então o meu propósito era estar perto do meu filho mais novo, eu queria vê-lo crescer. Eu falei, bom, eu vou conseguir conciliar essa atividade e vou conseguir ver meu filho crescer. Até eu ir para um mercado que me permitia não fazer e desenvolver o produto, né? Que dependia de mim, o doce, mas achar um produto pronto, né? Que é um produto de beleza, de transformação, onde você leva autoestima para as pessoas também. Foi quando eu entrei no mercado dos cosméticos e da perfumaria. E a partir dali eu me encantei, porque esse mercado permite que a gente trabalhe arrumada, trabalhe bem, com a autoestima lá em cima, que muitas mulheres ficam, né, em depressão, muitas vezes depois que ganham filhos, Sim. ou por não acreditarem que elas podem desenvolver algo mesmo estando dentro de casa. Né? Então a gente trouxe essa força da mulher dentro do nosso negócio e fazê-las entender que o poder está dentro de nós, que o poder de transformação está dentro de nós e que nós também podemos contribuir para o sucesso e desenvolvimento de outras mulheres que muitas vezes estão dentro de casa sem acreditar, que muitas vezes estão dentro de casa sofrendo abusos, sofrendo torturas psicológicas. Eu falo isso com dependentes, né, codependentes de uma relação que às vezes está fazendo muito mal e ela não tem nenhuma renda, às vezes não tem nenhum poder, né, para sair dali. Eu falo isso porque eu já passei por situações assim. Eu vivi 3 anos com uma pessoa que eu vivia torturas psicológicas diariamente. A pessoa te desempoderando, falando que você não é capaz, falando que você não é nada. Outros tipos de tortura psicológica também, mas assim, o que me fez continuar? É ver que eu tinha um desafio maior, que era continuar transbordando na vida das pessoas. Em nome de uma empresa maior, em nome de um projeto muito maior, Deus me capacitou, Deus me deu força para que eu continuasse à frente. E eu não reclamo disso, porque isso me tornou a mulher forte que eu sou. Sim. Então eu vejo isso não como negativo. Eu tinha que passar pela situação para que eu enfrentasse todos os desafios que eu enfrento hoje, para eu fortalecer mais mulheres como a gente fortalece através do projeto Divas da AMACA Paris. Mulheres que contam sua história real de vida, que não tinham condições de trabalhar, que fizeram cursos de capacitação dentro da empresa escondido do marido para conseguir sair dessas situações. Então, assim, eu estou falando e me arrepiando aqui, porque isso é muito forte. Muito forte. É muito forte. Então, a gente tem que gritar para as nossas mulheres do Brasil, para as mulheres do mundo, que nós temos a oportunidade de transbordar na vida delas, que nós temos como capacitá-las, que a gente tem projetos incríveis, né? Através do Ressoar, eu vi muito isso. A AMACA Paris também tem projetos de capacitação incríveis, né? Que não levam só a capacitação, mas te ensinam a desenvolver a ferramenta. Então, é isso que brilha os meus olhos todos os dias. Então, eu acho que tudo que a gente faz com amor, né, a gente consegue transbordar. Tudo que a gente faz com amor, a gente traz resultado. Muito bom. Você falou de algumas dicas, mas eu queria que você falasse de mais algumas para que a mulher tivesse essa coragem, porque às vezes só está faltando isso. Às vezes ela também sabe o que fazer. Às vezes porque o tempo todo as oportunidades estão passando por nós, né? Sim. E às vezes ela não tem coragem. Mas às vezes é alguma coisa que falta, né? Então eu queria que você desse algumas dicas do que ela pode fazer para já sair daí, desse lugar, talvez um lugar tenebroso, como a gente falou, de abuso, ou às vezes ela sabe que ela pode mais, mas ela está aceitando uma situação muito, muito abaixo do que realmente ela merecia, né? Sim. Em primeiro lugar é olhar para dentro de si e despertar, porque muitas vezes você que está aí me assistindo pode estar numa situação que você não enxerga como sair da situação.
Mas dentro de você, você vai encontrar a resposta. Eu acho que no silêncio a gente consegue se interiorizar e descobrir a força que a gente tem, descobrir o potencial, do que você gosta, o que você gosta de fazer, né? Do que você gostava de brincar. Porque muitas pessoas não entendem que é natural, está dentro delas, né? E às vezes fica procurando fora muitas coisas, fica naquela briga diária, né? Aquela luta, falando, ai, o que eu posso fazer? Faz por dinheiro, e não é por dinheiro. A gente tem que fazer por amor e por acreditar naquilo que a gente está fazendo. Então, voltar para dentro de si, acho que é uma dica muito importante, para você descobrir quem você é, para você descobrir aquilo que você gosta de fazer, aquilo que Deus falou sobre você. E investir em você, investir em conhecimento, em capacitação, escutar palestras, escutar vídeos, né? Isso é muito importante. Eu acho que isso é muito legal. Eu, nas minhas horas vagas, às vezes eu estou me arrumando, estou me maquiando, estou ouvindo um podcast, estou assistindo um vídeo de uma palestra. Acho que a gente se encher de conhecimento vai nos fortalecendo, né? Conhecer a história de outras pessoas. Isso também. Isso é muito bacana. Conhecer os negócios que você acredita que é o caminho para você, conheça sobre o negócio antes de adquirir, antes de montar, né? Então vou montar uma loja, por exemplo, de roupas. É o seu mercado? É o que você acredita? É o que você gosta? Porque as pessoas às vezes procuram muito, né, fazer algo que não é aquilo que ela sente para fazer. Só porque tá na moda, só porque a amiga fez e deu certo, né? Isso, ou porque vai dar dinheiro. Ah, isso é um negócio milionário. Não pense assim. É na simplicidade que as coisas acontecem. É você fazendo aquilo que você tem potencial para fazer, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Sim. Porque se a gente coloca a energia naquilo que não é para nós, pensando apenas no resultado, não vai dar certo. A gente tem que fazer aquilo realmente que a gente sente. Sim. Só que em ambientes, às vezes, que você não está bem, que você está passando aí por uma depressão, você só vai descobrir isso no silêncio, se interiorizando, voltando para dentro de você. E a mulher tem esse poder, né, Denise? A mulher, ela é eu falo que a mulher é uma serva da humanidade, né? Sim. Porque você vê que ela cuida de todo mundo. É. Difícil ter alguma que não. Tem, né? Mas eu acho mais difícil. Você vê que a gente está sempre procurando ali querer cuidar, de alguma forma servir. E eu acho que para empreender não é diferente, porque você vai fazer algo que para resolver um problema de alguém, e ali você vai ter a alegria de servir e também ser próspera e também se empoderar nessa parte de você fazer a diferença, né, para sua família e tudo mais. Você falou tudo. Inclusive, a gente prega muito isso, porque estar a serviço é o que gera resultado. Você pode ter dinheiro, mas às vezes você não tem prosperidade. E a prosperidade envolve você transbordar para as pessoas. Então você só vai ter muito mais resultado quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você servir. E prosperidade é acordar, se amar, olhar no espelho, gostar de você, é o cuidado com a sua saúde, é o cuidado com a sua família. Prosperidade é em todas as áreas. Sim. E isso o dinheiro não faz. O dinheiro ajuda muito, o dinheiro é maravilhoso, mas a gente tem que ser próspero em todas as áreas da nossa vida. E uma coisa que você fala que eu acho muito bonito, e eu acredito muito nisso também, nunca tem a ver com a gente, tem sempre que a ver conosco. Sim. Porque eu acrescento isso, se você me permite, porque quem pensa no próximo pensa como Deus. Sim. O pensamento de Deus, ele é coletivo, ele nunca vai ser só para si, né? Então, por isso que tem gente que corre muito atrás do dinheiro, o dinheiro corre muito dela, Sim. porque ela pensa muito só em si, né? Sim. Então, quando você começa a pensar nos outros, é quando você descobre uma forma de servir. Você vai servir sempre quando você quer resolver os problemas. Então, empresários que criam negócios para resolver problemas são os que mais prosperam. É verdade. É ou não é? É, e isso é muito importante, você falar da conexão com pessoas, né? Não só para a gente criar esse ambiente de estar a serviço, mas o network é outra dica.
Uma vez na semana a gente tirar um tempo para a gente estar com as pessoas que estão no patamar que a gente gostaria de chegar. Quais são as pessoas que te inspiram? Quem são as pessoas que você segue? Né? Com quem você está andando? Com quem você está saindo? Então, sair de casa faz bem, a gente se relacionar com pessoas, ouvir a experiência do outro, ouvir onde ele quebrou a cabeça, quais foram as dificuldades. Isso é muito importante, acrescenta para nós, né? Sim. Às vezes encurta bastante aí o seu caminho, né? Encurta muito. Bastante. Né? Isso mesmo. Agora, eu queria que você falasse do projeto Divas. Sim. E em seguida a gente vai falar da importância do investimento social. Esse projeto Divas, ele trouxe o empoderamento de volta para a mulher, para mostrar que ela pode conseguir ter o seu negócio, que ela pode desenvolver a atividade dentro de casa, que ela pode sim conciliar filho, família, né? Todos os afazeres que a gente tem em conjunto com a venda. E não só isso, mas como também desenvolver o poder que ela tem dentro delas, né? O poder de se capacitar, estudar sobre os produtos, estudar sobre conhecimento interno mesmo, né? Sim. A gente se descobrir a mulher que nós somos, o potencial que a gente tem. Então, o principal do Projeto Divas é a gente levar para a mulher essa visão de que elas pertencem sim à empresa, que elas pertencem sim a um projeto onde elas podem também levar oportunidade para outras mulheres que estão precisando, que estão gritando socorro, que estão perdendo a sua família. Então, é um projeto transformador. A gente tem, assim, vários relatos, né, de mulheres que saíram de várias situações e conseguiram dar a volta por cima, desenvolvendo o seu potencial com a gente. Muito bom. Eu queria que você falasse da importância da gente investir no social, do investimento social, da gente separar um tempinho nosso. Se a gente pode fazer uma doação, a gente faz, mas nem todo mundo pode doar algo, mas pode doar de si. Então é muito bom a gente falar disso, porque isso também é prosperidade, né? Sim. Quando a gente tem e a gente consegue transbordar, ou quando a gente faz um esforço para também transbordar, né? É verdade. Muitas pessoas acham que elas não têm o que passar, o que doar, e tem sim. A sua própria história já muda vidas, né? Verdade. A sua própria história já impacta milhares de vidas, como a gente tem várias pessoas que já passaram por aqui. Então, a gente não precisa dar muita volta, né, para entender o que a gente pode fazer pelas pessoas. Muitas vezes ouvindo as pessoas, doando o seu tempo, capacitando pessoas. Claro que doação de produtos também, a gente vê isso muito na nossa rede, as pessoas visitando o lar dos velhinhos, a gente vê ajudando as crianças, doando produtos, fazendo treinamentos, capacitando mulheres para o mercado, por exemplo, do capilar, que a gente tem uma linha capilar profissional, então a gente capacita pessoas para esse mercado, para que elas consigam também desenvolver uma profissão. Então eu acho que o social, ele está presente na nossa vida todos os dias, né? Isso é muito importante. E agora, Denise, queria que você respondesse o segredo para que as pessoas façam os seus sonhos se tornar realidade. Porque você conseguiu o seu, né? Sim. Você tinha o sonho de empreender, de ajudar a sua família, de ajudar outras pessoas a ajudarem as suas famílias, a contribuir de uma forma social muito grande, né? Um impacto muito grande. E conta pra gente qual é o segredo pra gente realizar o nosso sonho também. O segredo é transbordar, é servir. O segredo do sucesso é a gente acreditar e fazer acontecer. Não esperar as condições, mas fazer as condições acontecerem para que você realize tudo aquilo que você quer. É olhar para a sua família todos os dias, olhar para as pessoas que você ama e falar, eu sou capaz, eu tenho poder dentro de mim, eu tenho o poder da transformação e assim as coisas vão acontecer. Muito bom. Eu queria que nesses momentos finais você deixasse para as pessoas uma mensagem e também dissesse como é que elas podem te encontrar, né? Gostaria de deixar as considerações finais aqui para você fazer aquilo que você acredita em primeiro lugar, acreditando em Deus, né? Sempre Deus vai conduzir todas as coisas e fazer tudo com amor. Eu tenho uma frase que eu falo muito, faça tudo com amor ou nem comece. E para vocês me encontrarem nas redes sociais, Denise Lemos AMK e no meu Instagram. Tá? E a gente tem o Instagram da Amaca, que é Amaca Oficial. Muito bom. Denise, eu queria te agradecer. Primeiro, foi uma honra te receber
né, te conhecer pessoalmente. Parabéns por sua história e seja sempre bem-vinda aqui no nosso programa, viu? Obrigada, eu que agradeço, estou muito feliz com o convite, em poder compartilhar um pouquinho, né, da minha história aqui. E espero continuar, né, que a gente esteja aí próxima. Sim, vai estar sempre com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Viu? Gente, muito obrigada por sua audiência, viu? Siga a Denise, siga o programa Ressoar, me siga também e até o próximo domingo. O programa Ressoar de hoje chegou ao fim. Que pena, né? Tava muito legal. Não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro aí das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente vai ficar com o seguinte pensamento de Augusto Branco: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Meu povo, obrigada, fiquem com Deus, até semana que vem, bora lá?